Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé para o seu coração. No meio dessa confusão em que o Brasil e o mundo está vivendo, passando por essa pandemia terrível, espero que o Espírito de Deus tenha encontrado a sua casa e lhe dado proteção e saúde para todos os seus. Nessa oportunidade eu gostaria de meditar com você sobre o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças, ou as Beatitudes, assim como é conhecido esse texto, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Mas vamos ficar tão somente com a primeira parte, né? Mateus capítulo 5 diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse talvez seja o maior sermão de todos os sermões que Jesus tenha proferido na terra. Eu entendo que o Sermão da Montanha é o manual do cidadão que vai morar no céu. É a carta magna, é todo um código de ética que Jesus trouxe para os seus discípulos e para que os discípulos proclamassem para toda a igreja. O verdadeiro comportamento cristão tem que estar embasado nas palavras que Jesus ensina no Sermão da Montanha, nas Beatitudes. Jesus tem o ensino como grande importância no seu ministério. O ministério de ensino na vida de Jesus Cristo, em todo o seu ministério, alcança um lugar de extrema importância. Qual é a importância do ensino da palavra na sua vida? Qual a importância, em que lugar está colocado o ensino da palavra na sua vida, meu irmão? Na minha vida, existia duas palavras no grego que retratam essas questões: didaquê e querigma. Querigma significa aquilo que precisa ser pregado, é o credo, aquilo que eu creio, são as mensagens que deveriam ser pregadas, a proclamação do Evangelho. Querigma, aquilo que eu prego, são as verdades, nas quais eu acredito. Tipo, Jesus virá com poder e grande glória. Isso é pregação, isso é querigma, isso é uma verdade que eu preciso crer, professar. Outro querigma, Jesus é o Filho de Deus. Isso é querigma, é mensagem, é pregação, eu preciso crer, é aquilo que eu deposito a minha fé. Didaquê é produzida por doutrina, significa aquilo que eu aplico, aquilo que eu reproduzo, é o conjunto de práticas para a vida dos discípulos. É aquilo que eu preciso produzir agora como cristão. Você não é salvo, nem eu, ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos para as obras. É inadmissível, uma vez a pessoa sendo salva por Cristo, não produzir uma vida adequada a essa salvação. A salvação produtiva, a salvação operante, a fé operante, produz uma vida digna da vocação em que fomos chamados. Jesus nasce em Belém da Judéia, e com a perseguição de Herodes, José e Maria fogem com o menino para o Egito. E após a morte de Herodes e a perseguição, o cessar das perseguições, eles retornam, não mais para Belém, mas se estabelecem em Nazaré, terra da família de Maria. Para alguns historiadores, Nazaré, na época de Cristo, tinha aproximadamente de 300 a 600 pessoas. Um pequeno povoado, talvez não poderíamos dizer que fosse uma cidade,
Jesus viveu 30 anos em Nazaré. Depois ele se muda para a Galiléia. Estabelece o seu ministério em Cafarnaum, terra de Naftali, região de Zebulon. Essa mudança geográfica talvez venha cumprir a profecia de Isaías no capítulo 9, logo nos primeiros versículos do capítulo 9 do profeta Isaías, que diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. É a chegada de Cristo na Galiléia. Portanto, o que vem a ser esse sermão do monte? O que vem a ser esse sermão? A palavra utilizada no grego para bem-aventurados, e daí o nome as beatitudes, as bem-aventuranças, é Makarios. A palavra Makarios tem uma série de significado. Nós sabemos que a Bíblia, no Novo Testamento, foi escrita no grego koiné, no grego popular. E a palavra usada para bem-aventurados, ou as bem-aventuranças, bem-aventurados, é Makarios, que significa bem-aventurado, propriamente dito, abençoado, feliz ou muito feliz, bendito, aquilo que se torna bendito. Então Makarios tem todo esse peso, todo esse valor nos seus significados. O que é ser bendito? O que é ser abençoado? O que é ser bem-aventurado na visão do Cristo, na visão de Jesus Cristo? Na visão de Jesus Cristo, ser abençoado não significa necessariamente adquirir bens materiais que cessam. Ser bem-aventurado, na visão de Jesus Cristo, do Evangelho, é uma questão de essência, é uma questão de natureza. Por isso ele começa as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados são. Bem-aventurado é um ser. Bem-aventurado é a pessoa que se transformou nesse ser. Então, Jesus, nessas bem-aventuranças, expressam a convicção de que há um mundo melhor, além desse que nós estamos vivendo. Além desse em que tudo é passageiro, em que tudo é temerário, tudo é efêmero. Na visão do Sermão da Montanha, Jesus nos indica que há, além dessa terra, desse mundo, um mundo magnífico para se viver. E ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não poderia ser diferente. As bem-aventuranças que se seguem a esse versículo, todas estão na dependência desse versículo. Os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? A pobreza de espírito é essencialmente o destronamento do orgulho, o destronamento do eu. É arrancar todo eu, toda prepotência, todo o orgulho que existe no interior do coração do homem. Ser pobre de espírito é estar totalmente na dependência de Deus. É afastar todo orgulho, toda a intenção de querer imaginar que podemos viver sem as providências de Deus. É saber que nem a vida em nós mesmos subsiste. Se temos vida é porque Deus nos deu vida, Cristo nos deu vida. Não há vida em nós mesmos, Cristo é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se temos vida é porque Cristo nos permite viver. Então ele começa esse versículo com a humildade, que é a rainha de todas as virtudes. Bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurado aqueles que reconhecem que estão, ou que deveriam estar,
na total dependência de Deus. Na total dependência. Na verdade, a frase teria que ser dependência ou morte. Você não pode ser independente de Deus. Você não pode viver uma vida cristã fora de Deus. Nós não podemos viver uma vida fora do Criador, fora do Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso ele começa: bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que reconhecem que não são nada sem Deus, não podem nada. Jesus disse: sem mim, nada vocês podem fazer. Eu não posso fazer nada sem a presença de Cristo, porque é Ele que me dá vida em primeiro lugar. Ele que me dá a condição de viver, saúde, existência. Então as bem-aventuranças para esses que são pobres de espírito, para esses que vivem uma vida na total dependência de Deus, é o reino dos céus. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus, são para esses humildes de coração, que sabem que não pode nada sem Jesus Cristo, que sabe que o orgulho é um passo para o inferno, que sabe que o orgulho é a destruição do homem por completo. Portanto, que essa palavra venha ao seu coração, ao meu coração. Ser pobre de espírito é ser uma pessoa abençoada. Ser pobre de espírito é ser uma pessoa feliz. Ser pobre de espírito é ser uma pessoa bendita. Que esse espírito de total dependência de Deus possa ser o seu espírito, possa direcionar toda a sua vida e para o reino dos céus. O reino dos céus são formados de pessoas totalmente dependentes de Jesus Cristo. Você não é nada, eu não sou nada, eu não tenho nada que me sustenta nessa terra, nem a minha força, nem o meu dinheiro, nem saúde, nada. Nós precisamos entender que sem Jesus não somos absolutamente ninguém. Cristo é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Sem Ele você não pode fazer nada. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, os orgulhosos, os prepotentes, os donos de si, os senhores de si, aqueles que se julgam autossuficientes, esses não vão para o reino dos céus. O reino dos céus é composto de pessoas que entendem que a sua vida é totalmente dependente de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus te abençoe em nome de Jesus e até lá.